valor dos ingressos oficiais vão de R$ 197 na arquibancada superior a R$ 895 na pista premium, perto do palco. O que eu consigo fazer pra você é 850. Mas dá pra entrar de boa? Dá, só vai pagar quando entrar. São Paulo é uma das principais rotas de shows nacionais e internacionais no Brasil, com eventos que esgotam em minutos, você sabe disso, né? São fãs do país inteiro. Nesse cenário, o cambismo continua sendo um problema recorrente que prejudica o consumidor e alimenta um mercado que é ilegal, né, de venda de ingressos. Um cenário que se repete por todo o país. Para entender como essas práticas funcionam, por que é tão difícil combatê-las e quais são os direitos do público, eu converso hoje com Patrícia Dias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do Procon São Paulo. Bem-vinda, doutora. Eu agradeço, a Fundação Procon está à disposição. Bom, doutora Patrícia, o cambismo não é um fenômeno novo, continua acontecendo em praticamente todos os grandes eventos, né? Do ponto de vista do consumidor, o que é que caracteriza o cambismo e por que essa prática é considerada ilegal no Brasil? O cambismo é o que você acabou de colocar, não é algo novo, né? Há anos atrás a gente sempre ouvia falar dessa atividade, principalmente nos eventos realizados envolvendo partidas de futebol, né? E agora tem disseminado também para essas atividades, para esses eventos, shows principalmente. É fato que é uma atividade ilegal, ela é caracterizada como crime, né? A própria polícia tem trabalhado de forma enfática com relação a isso, e nós aqui do Procon sempre orientamos o consumidor sobre o risco de adquirir ingressos desta natureza. Né? Esse é um dos principais pontos que nós temos enfatizados, né? A problemática que isso implica para o mercado de consumo, para a sociedade. Vamos entender juntos então, doutora, que riscos são esses, mas antes me explica, é um crime contra a ordem econômica, é um crime de menor potencial ofensivo, como é que isso está tipificado na lei e cada estado precisa falar ou a lei é federal? Por exemplo, o cambismo está previsto no próprio estatuto, né, do torcedor, tem essa previsão expressa, por isso que as primeiras históricos de discussão de cambismo né, relacionado a partidas de futebol, tem enquadramento para a lei da ordem econômica, e qual que é o grande risco para o consumidor? Você compra o ingresso, primeiro que você não sabe a origem, né? Se você tiver qualquer problema, você não tem quem acionar. Que a partir do momento quando você compra de um fornecedor estabelecido, de uma bilheteria ou pelo site daquele que realiza o evento, você tem rastreabilidade, você sabe quem é, se tiver algum problema, você tem quem acionar. Agora, do cambismo, não, são pessoas aleatórias, você não tem rastreabilidade, qualquer problema que você venha, não só de não entrar no local, as condições, tudo relacionado ao ingresso, você não vai ter essa segurança, porque ele foi adquirido de forma ilegal. Então, é até o que a gente denomina que é o barato que sai caro. E mesmo com legislação específica, né? Operações policiais frequentes, os cambistas estão lá, à luz do dia, sem cerimônia, sem grandes dificuldades. O que explica essa dificuldade de fiscalização e de controle efetivo desse tipo de crime, na sua opinião, hein? Primeiro ponto que, assim, o consumidor também tem a responsabilidade de adquirir de meios oficiais, né? Você não pode fomentar essa atividade ilícita, né? É fato que é uma responsabilidade compartilhada, inclusive pelos promotores dos eventos, pelas chiqueteiras, porque eles têm como identificar, porque é sempre o mesmo perfil da forma que ele realiza o cambismo, você tem como identificar, tanto que é comum, né, dos últimos eventos que ocorreram na cidade aqui de São Paulo, os próprios consumidores filmavam e compartilhavam nas redes sociais, olha, estão vendendo aqui os ingressos, seja pela metade do preço, seja o valor um pouco a mais, assim, enfim, a natureza que ele se apresenta são diversas, né? Agora, da mesma forma que tem que coibir aquele que vende de forma ilegal, também a gente tem que sempre orientar o consumidor para não fazer a compra, para não fomentar esse tipo de atividade ilícita. São Paulo é hoje, né, doutora, uma das principais rotas de shows, com ingressos esgotando rapidamente.
esse cenário também contribui para o crescimento desse mercado ilegal. Contribui, né? E é algo que não é de hoje, as reclamações dos consumidores sempre mencionando a dificuldade de compra do ingresso, principalmente quando você entra no site, em questões, frações de segundos, ou os ingressos eles se esgotam, principalmente na natureza meia entrada. É um relato constante dos consumidores. O Procon sempre atuado com as empresas pedindo a comprovação do número de ingressos vendidos, porque você tem que deixar um número reservado. Tem a questão também, a dificuldade de, dependendo do evento, você não tem a venda em bilheteria física, é só o comércio através dos sites, o que dificulta em muitos casos também. E essa informação da forma que é vendida, e é interessante que os ingressos se esgotam pelo site, pelas promotoras de evento, e no dia do evento o cambista oferecendo pelo valor menor ou com ágio, que nem você comentou. Então, assim, é uma situação que ela não é nova, não é de desconhecimento, inclusive dos promotores, há uma responsabilidade de todos os envolvidos da cadeia, e a ação tem que ser conjunta. Da mesma forma que os órgãos de defesa do consumidor enfatizam, orientam consumidores, promotores, as tiqueteiras também têm que atuar dessa forma para tentar equacionar como que esses ingressos chegam na mão do cambista. Há quem diga, inclusive, vendo isso de fora, né, que sem o mercado paralelo simplesmente não haveria ingressos disponíveis para quem perdeu a venda oficial. Como é que o Procon avalia quem argumenta dessa forma? O que o Procon sempre coloca o código ele sempre prevê, primeiro, que o consumidor ele é vulnerável dentro dessa cadeia, né, uma vulnerabilidade prevista na lei. Ele trabalha com a boa-fé. Quando você tem todas as atividades estruturadas com que a norma estabelece, ela é estruturante, não faz sentido você ter essas distorções no mercado. Ainda mais quando você tem atividade controlada, a responsabilidade do controle de ingressos que é vendido, o quantitativo, o valor, porque a situação é muito clara, né? Diferente das outras circunstâncias de que, olha, já vendeu todos os ingressos, depois você tem a apreciação, né, a circulação desses cambistas com um número significativo e continuando vendendo. Então, não coaduna, né? Então, o Procon tem chamado as empresas, tem trabalhado, tem empresas sérias, muitas empresas sérias que têm trabalhado nisso, mas vê com muita preocupação, tem acionado e tentado equacionar, porque você tem os consumidores relatando, olha, eu não consigo comprar pelas vias oficiais, mas eu vejo aqui que o pessoal está vendendo cambista. O que está acontecendo, né? E a gente tem trabalhado nessas interfaces. E normalmente quando a gente usa esse argumento, que tipo de resposta vocês escutam? A gente sempre pede, principalmente dos grandes eventos, o Procon tem como tradição mesmo, como sempre atuou de forma preventiva. Então, vai ter grandes eventos na cidade, chama os promotores, todos os organizadores, no sentido de acolher o consumidor, para o consumidor também não ficar na fila aquelas horas de espera, ficar suscetível a todos os eventos climáticos que tem, né? A questão da importância da venda da meia entrada, a disponibilização de outros meios, e a gente vai trabalhando com todas as interfaces, principalmente das problemáticas que se apresentaram no sentido delas não se repetirem, né? Tem fornecedores que têm trabalhado, procurado outros meios, utilizando até tecnologia justamente para evitar a falsificação dos ingressos, a duplicação das informações, utilizando todos os mecanismos necessários, mas ainda a gente percebe que tem outros que ainda tem uma certa dificuldade para implementar, e a gente tem essas distorções no mercado, em que todos são prejudicados. Doutora Patrícia, a senhora citou, mas eu reforço aqui, o Jornal da Record flagrou cambistas vendendo, além dos ingressos, o complemento ilegal de meia entrada, para quem não tem direito ao benefício, não tem direito e conseguia comprar desse jeito. Que tipo de irregularidade é essa? Quais são os outros riscos associados? A questão da meia entrada é muito claro, você tem que ter uma série de condições para a venda. O que acontece? Tem alguns casos que você compra pela meia entrada e a promotora, a tiqueteira, ela abre a possibilidade de que você complemente, inclusive na bilheteria, para pagar o valor, né, a outra parte, que seria o valor integral. Agora, se você compra ingresso com uma entrada pelos meios oficiais e
a tiqueteira oferece a possibilidade de você completar, você tem que fazer pelos meios oficiais, não é fazer também a complementação utilizando o cambismo, porque a atividade passa a ser, você acaba contaminando todo o processo de aquisição inicial do ingresso, que foi oficial no primeiro momento, depois quando você complementa através do cambismo, isso é ilegal, né? E o fato que o PROCON sempre coloca, a questão da meia entrada, são os requisitos que tem ali, da lei, né? Aqueles que não preenchem as condições, não faz sentido, não pode fazer a compra do ingresso, porque aí você não preenche, não faz jus, sem contar que você prejudica aquele que tem o direito e acaba não comprando o ingresso. E aí você tem um caso em que, ao mesmo tempo, o consumidor é vítima e é autor da irregularidade, né? Nesse caso, se ele comprou de forma irregular, ele não preenchendo os requisitos, é um risco que ele está assumindo de ele não, inclusive porque há muitos eventos ele pede para você comprovar a sua condição de meia entrada na entrada do local do evento que vai se realizar. Então, é muito arriscado. Não adianta, se você não tem as condições, você não tem a carteirinha, você não preenche os requisitos, não faça isso. Não tem a menor possibilidade. E não é o fato que você vai complementar ainda mais uma atividade distorcida do mercado que você vai legitimar a sua conduta. Pelo contrário, né? Então, o PROCON tem enfatizado, orientado, como aconteceu nos eventos semana passada aqui em São Paulo, no sentido de adquira de meios oficiais, adquirem dentro das condições e sempre procurando os fornecedores que promovem o evento e não terceiros que não fazem nada, não tem qualquer relação com o evento que está sendo realizado. A gente conhece bem, né, a maneira como o cambismo age. Queria que a senhora explicasse também que estratégias os cambistas estão usando para burlar a lei e a fiscalização. Eles ainda estão atuando de forma individual ou já está parecendo mais uma atuação profissionalizada, com uso de tecnologia, grupos organizados, etc. Você percebe que tem todos os gêneros e eles se aprimoram conforme as atividades, ainda mais quando as empresas, né, as promotoras de evento, as tiqueteiras, adquirem tecnologias para a proteção da atividade, do ingresso, utilizando outros meios para evitar principalmente a fraude de ingresso, você percebe que alguns também têm utilizado. Então, você tem aquelas atividades no caso, quando eles fazem a abordagem individual, mas você vê que é um grupo que se organiza e trabalha de forma orquestrada. Por isso que a importância, né, nesses casos que aconteceram, a Fundação PROCON, junto com os outros órgãos oficiais do governo, né, a polícia, tem trabalhado também de forma conjunta para identificar as estratégias e para sanar, para coibir isso, né? E tem trabalhado também com as organizadoras de evento, as associações, com as denúncias que os consumidores têm feito nos canais de atendimento do PROCON, como também nas redes sociais, porque cada vez mais eles aprimoram seus mecanismos, mas o fato é que a origem de tudo é algo ilegal. Ele não tem como reforçar e tentar isso dar certo. Não dá certo. É uma atividade ilegal, né? Começou errado, termina errado. Deixa pra gente uma mensagem final para quem tá com medo, né, de ser exposto a isso na frente dos estádios, nos shows, e aquela pessoa que comprou por vias tortas, mas quer fazer a coisa certa. Tem um caminho a seguir? É importante, assim, que o consumidor sempre siga as orientações que nós divulgamos no site da Fundação PROCON, nas redes sociais. Os ingressos devem ser adquiridos pelos organizadores, adquiridos através dos sites oficiais dos organizadores do evento. Se tem dúvida, verifique todos os sites, normalmente têm as suas perguntas e respostas frequentes. Não procurem meios alternativos, desconfiem de valores muito inferiores ao que normalmente é comercializado pelo aquele perfil do ingresso, para aquele tipo de evento, né? Então, não faz menor sentido se o ingresso está sendo vendido a R$300, ele sendo oferecido por outras plataformas assim. Desconfie desses valores, principalmente que não são das fontes oficiais. Tem dúvida, quer maiores esclarecimentos, o PROCON tem todo o canal de atendimento, as redes sociais, o nosso site tem uma série de orientações a isso, e sempre procure no local a bilheteria física, e não tem possibilidade, não tendo como se deslocar até lá, verifique os sites oficiais do evento.
não procure mecanismos alternativos. O risco é muito alto. Doutora Patrícia Dias, diretora de Assuntos Jurídicos do Procon São Paulo, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos e estamos à disposição. E assim está terminando a edição 1353 do JR 15 Minutos. Você pode acompanhá-lo no seu tocador de podcast predileto ou então no r7.com. Fica a dica, inclusive, para você baixar o aplicativo R7 no seu telefone e acompanhar as notícias do Brasil e do mundo em tempo real. Além de ficar por dentro, dos assuntos do momento, você tem um JR na palma da mão. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia, Bruna Franco, coordenação de conteúdo, Daniel Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Eu sou o Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora para a próxima.